Bom dia, meus amigos do nosso lar. Bom dia a todos aqueles que nos visitam. Muita gratidão por mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de trabalho. E para quem não me conhece, eu sou Carolina Cassano, eu sou aqui mesmo do Centro Espírita Nosso Lar. Nós vamos começar com uma leitura contida no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, foi psicografado por Chico Xavier e se chama Inverno. E começa com uma frase dita por Paulo a Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, onde ele diz: procura vir antes do inverno. E Emmanuel comenta dizendo: claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longa além da letra e acima do problema circunstancial de tempo e lugar. Mobilizemos a nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em horas de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem e à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. E a gente vai então para a nossa oração inicial, serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos sentimentos, pedindo ao Mestre Jesus que envie os nossos amigos espirituais para dentro dos nossos lares, que possam preencher o nosso coração de boas vibrações, de bons sentimentos, que possam irradiar para a nossa família, para os nossos vizinhos, amor, esperança, compreensão, força, que estejamos todos unidos em seu amor. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos começar o nosso tema falando sobre a casa sobre a rocha, lendo um trecho que está em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, assim como em Lucas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos os comentários de Allan Kardec lá no capítulo 18, onde muitos são chamados e poucos são os escolhidos, no item 6 e no item 7, sobre o que dizem Senhor, Senhor. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai. Foi o que nos disse Jesus. E ele continua no item 7 dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aqui a gente vê então a importância das falas de Jesus, dessa fala focando bastante na importância de não só
falarmos Senhor, Senhor, de orarmos, de louvarmos, mas de realmente praticarmos, fazermos a vontade do nosso Pai, a vontade de Deus. E Jesus começa falando: todo aquele que ouve estas minhas palavras, quem as observa, vai ser comparado a um homem sábio, a homem que edifica a sua casa sobre a rocha, uma casa estável, uma casa confiável, uma casa que não vai se desabar se houver uma tempestade, se houver um vento forte, se tiver uma tribulação da vida. Essa casa vai se manter fortalecida. Essa casa não se desmorona por qualquer questão externa. E aqui eu imagino uma cena que foi descrita, uma palestra que eu assisti há muito tempo, de uma colega nossa, onde ela descrevia a imagem de uns passarinhos, a sua mãe, os filhotinhos no ninho, e eles estavam tão protegidos, tão aquecidos, nada abalava eles. Eles estavam lá no conforto, no silêncio. Mas se a gente olhava mais de fora e observava os detalhes que estavam acontecendo externamente, a gente percebia que aquele ninho estava num buraquinho de uma rocha. E essa rocha estava bem no alto, muito no alto. E lá embaixo tinha um mar muito revolto. E a tempestade caía, uma forte tempestade. Então a tempestade, o vento, as ondas do mar, a altura, nada disso estava afetando aquela paz, aquela harmonia daqueles passarinhos envoltos no amor daquela mãe, dos irmãos, daquele ninho onde eles se acolhiam. Essa é a casa fortalecida sobre a rocha, essa é a casa que não se desmorona por qualquer questão externa. E um dia nós chegaremos lá. Mas Jesus nos diz: quem é o sábio que constrói a sua casa sobre a rocha? É aquele que faz a vontade do meu Pai. É aquele que ouve estas minhas palavras. Estas quais? Falou tanta coisa para nós. Estas palavras, ele se refere ao Sermão da Montanha. Porque esse trechinho ele está no finalzinho de Mateus, no capítulo 7. E desde o versículo do capítulo 5 até esse capítulo 7, vem a descrição de todo o Sermão da Montanha, de todas as falas de Jesus, onde ele reúne os discípulos e reúne toda a multidão que estava ao seu redor e começa a pregar. E ele fala muitas coisas importantes ali. Ele fala das bem-aventuranças, que nós conhecemos bem, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os puros de coração, aqueles que são como as crianças, né? Vinde a mim os pequeninos, que são puros como os pequeninos, como as crianças. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, os que são pacificadores, os que querem a paz no mundo, os que querem a paz dentro de si. Bem-aventurados aqueles que são resignados diante das aflições da vida. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que compreendem, aqueles que são indulgentes. E além disso tudo, aqueles que são caridosos, aqueles que sabem apoiar, que sabem ajudar. E aí Jesus fala muito dessa caridade, não só a caridade material, mas a caridade moral também. Ele fala sobre ajudar, apoiar, sem o interesse pessoal, sem o interesse de ser visto, ser reconhecido, da gratidão que se vai receber em troca, sem holofotes, sem trombetas, mas aquela caridade que a gente faz pensando apenas no outro. E melhor ainda, se isso exige um sacrifício nosso, uma renúncia nossa. Essa é a caridade verdadeira e essas são essas palavras então que Jesus está nos trazendo para que a gente possa ter uma casa construída e edificada sobre a rocha. Ele fala para sermos sal da terra, ele fala para sermos luz do mundo, que brilhe a vossa luz diante dos homens, que brilhe a vossa luz nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus atos de caridade, de amor, sem o egoísmo, sem a vaidade, que no momento de pacificarmos, no momento de sermos misericordiosos, de sermos humildes, que brilhe então essa sua luz, para que ela ilumine os caminhos dos que estão na jornada com você, para que ela brilhe a sua própria caminhada, brilhe o seu próprio interior, te ilumine e ajude você a se fortalecer internamente.
Jesus nos fala também nesse sermão da montanha sobre nos reconciliarmos com os nossos adversários. Então, se nós temos adversários na vida, que a gente se reconcilie com eles enquanto estamos caminhando. Antes de pensarmos em fazermos alguma oferta, de oferecermos algo nosso a Deus, vamos entregar primeiro a quem está conosco na caminhada. Vamos entregar primeiro a quem está na dificuldade junto com a gente, em alguma adversidade que ainda apresentamos entre nós. E para isso a gente também precisa lembrar que não podemos julgar. Ele fala sobre a tentativa que nós sempre temos de tentar tirar o cisco do olho de alguém, de apontar os erros sempre das outras pessoas, mas a gente ainda não conseguiu nem tirar a trave que está no nosso próprio olho. A gente não conseguiu nem libertar a gente mesmo das nossas imperfeições, mas está procurando imperfeição no outro. Olha quantas coisas nós ainda fazemos e ainda precisamos nos esforçar para realmente termos uma casa construída sobre a rocha, para realmente estarmos fazendo a vontade do nosso Pai querido. Amar somente quem está do nosso lado e nos quer bem? Não. Amar também aos nossos inimigos. Amar e orar por eles. Isso que Jesus nos ensina. E orar como? Também fazendo alarde? Também querer que as pessoas elogiem? Como a oração foi bonita? Orar no silêncio. Orar na intimidade do seu lar, no seu quarto, nos seus pensamentos. Uma oração verdadeira, sincera, profunda. Uma vibração tão humilde. Uma sintonia boa com os bons espíritos. E ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Olha, quantas palavras valiosas Jesus nos trouxe nesse momento. Estas palavras, a oração do Pai Nosso também, para que saibamos como orar, como nos colocar numa situação de humildade, entendendo que Ele vai nos perdoar sim, mas que a gente também precisa perdoar o outro, que a gente precisa se libertar dos males, das nossas tentações, e não é o mal que está ao nosso redor, é o mal que está dentro da gente ainda. Precisamos nos libertar desse mal. Então ele nos ensina também a orar, nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, a não julgar, que a gente não acumule tesouros na terra, que a gente não dê mais importância, mais valor às coisas materiais, mas aquilo que possa continuar conosco na vida espiritual, aquilo que a gente leva na nossa bagagem, as virtudes conquistadas, os bons sentimentos conquistados, são as riquezas do céu, porque não podemos servir a dois senhores. Então, estas são as palavras que Jesus nos traz. Palavras importantes que Ele coloca como quem segue essas palavras, quem observa com carinho essas palavras, vai ser comparado a um homem sábio, um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E quem não segue essas palavras vai ser comparado a um homem insano, um homem louco, que não constrói essa casa na areia, aquela casa que está completamente frágil. E que a qualquer embate, em qualquer dificuldade da vida, essa casa desmorona. E a gente fica fragilizado, e a gente fica em dificuldades, em aflição, em sofrimento. Para quem essas palavras chegam? Somente a quem é espírita? A quem é católico? A quem é evangélico? A quem é cristão somente? Essas palavras chegam a todos. Como ele coloca lá no início. Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus. Não é nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai. Essa vontade não é somente de Jesus, é a vontade de Deus. Então é a lei de amor de Deus. E essa lei, ela chega a todos nós, esses ensinamentos de Deus chegam a todos nós. Não importa a religião em que nós estamos. Se nós pensarmos, essa é a essência de todas as religiões. Então, nós precisamos ser a essência de todas as religiões. Nós temos variedades, nós temos diversidade, nós temos algumas convenções diferentes, mas os ensinamentos sobre amar, perdoar, não julgar, ser caridoso, orar, ser humilde, querer a paz, ser luz, tudo isso é um ensinamento que é a essência de todas elas, e não apenas do cristianismo também. O próprio Gandhi disse que se todos os livros fossem queimados da face da terra, mas os livros, as palavras do Sermão da Montanha fossem preservadas, nossa humanidade já teria salvação.
Então, olha a importância, o valor que Gandhi deu, um homem que seguia as palavras de Deus, que seguia estas palavras, olha a importância então que ele deu a esses ensinamentos, a esse sermão da montanha. Palavras importantes para seguirmos. E nós podemos ir ainda além. Ela está em todas as religiões, em todas as culturas, ela está em qualquer época. Nós estamos aqui ainda discutindo essas palavras que foram ditas na época de Jesus. E também ela está em todos os lugares em termos espirituais, porque os espíritos se comunicam em todos os lugares, se comunicam com todos. Você acreditando em espírito ou não, você sendo espírita ou não, os espíritos estão se comunicando. Então é aquela intuição boa, é aquela intuição que nos faz vivenciar uma experiência de aprendizado, que faz a gente observar no irmão uma atitude boa, que nos faz pensar em fazer a mesma atitude, que nos deixa desejosos, esperançosos. É a boa semente que a gente vai propagando e vai semeando por onde a gente passa. E não precisa ter uma religião, não precisa ser cristão, não precisa acreditar em Deus para ser bom e nem para ser influenciado pelos bons espíritos. Nós podemos estar em sintonia com os bons espíritos em qualquer situação. Mas como ainda somos bem imperfeitos, como ainda precisamos de amparo para construirmos a nossa casa, a gente segue as nossas religiões que vão nos aproximar, nos religar a Deus, nos religar a estes ensinamentos, mas que estão acessíveis a todos, que chegam a todos. Então, mas o ensinamento de Jesus era que não basta ouvir, é preciso botar em prática. Peça, procure, bata a porta, saiba que porta bater, e aí a gente vai conseguir realmente botar em prática e buscar a melhoria, buscar a nossa evolução, buscar aquilo que nós estamos pedindo. Não basta pedirmos, nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte nessa construção dessa casa sobre a rocha. Tanto que Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai. Então, para entrar no reino dos céus, para a gente realmente estar seguindo as palavras de Deus Pai, estar em sintonia com Ele, a gente precisa, além de falar, além de pedir, a gente precisa agir, e agir muito. Com qual objetivo? Por que a gente precisa fazer isso? E aí, mais uma vez, dependendo da religião, a gente pode dizer, eu quero construir minha morada no céu, eu quero que minha próxima encarnação seja melhor, seja mais suave, seja um pouco mais repleta de paz, um pouco mais repleta de felicidade. Eu quero um dia alcançar a angelitude, eu quero um dia ser como Jesus. E a gente pensa muito no futuro, que também é importante. Nós estamos numa caminhada evolutiva. Mas a gente pensa que tudo que a gente vai fazer ao seguir esses ensinamentos vai dar tanto trabalho. Ai, é trabalhoso, fica o tempo todo se vigiando, o tempo todo se policiando nos pensamentos, nas atitudes, buscando fazer o que é certo. É tão trabalhoso fazer tudo isso, só para um dia eu poder desfrutar disso no futuro. E os materialistas que nem pensam numa vida após o desencarne? Não vão pensar em nenhum momento em fazer tudo isso? Será que eles vão pensar que se não há uma vida após a morte, para que ter tanto trabalho agora? Melhor seguir a porta larga, a porta mais fácil, né? Vou bater a porta larga, a porta da diversão, da vida mais superficial. E, na verdade, a gente tem uma porta estreita que pode aparentar ser mais difícil de ser atravessada, mais difícil de ser almejada, porque a gente precisa realmente vigiar nossas atitudes, vigiar as nossas ações. Mas não é apenas para o futuro. E aí que a gente se engana, porque a gente pensa apenas nessa vida após o desencarne. E Allan Kardec até nos coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que as palavras de Jesus não são apenas a salvaguarda da vida celeste, mas penhor da paz, tranquilidade e estabilidade do homem entre as coisas terrenas. Então, quando a gente consegue
estar em sintonia com os bons espíritos pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Quando a gente faz, como nos ensinou Francisco de Assis, ide, pregai o Evangelho. E, se necessário, use palavras. Então, nós estamos fazendo isso, colocando em prática as palavras de Jesus, colocando em prática o seu Evangelho, e, se necessário, falando sobre ele. Se nós estivermos fazendo isso, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. E estamos nos preparando não para o futuro, após o desencarne apenas. Nós estamos nos preparando para essa vida terrena, para estarmos protegidos num refúgio quando as tempestades chegarem, quando as dificuldades chegarem. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós viemos para cá, nós reencarnamos com um propósito, com um planejamento reencarnatório. Nós temos as nossas provas a serem empregadas, nós temos as nossas expiações e elas serão o nosso remédio amargo. Elas não serão a doença, elas serão o remédio amargo, o tratamento difícil, mas aquilo que a gente escolhe enfrentar para obter uma cura. Se a gente está com uma doença, a gente sabe que há uma cura e a gente tem duas escolhas. Que escolha nós tomaremos? A escolha de buscarmos um tratamento, mesmo que trabalhoso, mesmo que doloroso muitas vezes, mesmo que haja um remédio bem amargo, mas buscando então uma cura posteriormente? Ou será que nós vamos dar preferência a desistir do tratamento, a viver uma vida leve, uma vida mais feliz, aparentemente, mais curta, sem tratamento, sem cura, e a doença vai persistir? Quanto antes pudermos resolver isso, melhor. Então as tempestades virão sim, as provações virão sim, e elas são necessárias para o nosso aprendizado, elas são necessárias para a nossa evolução. Sem elas a gente não caminha, sem elas a gente não avança no nosso processo evolutivo, a gente não busca melhoria, a gente não enfrenta as dificuldades. Como nós queremos estar quando elas vierem? Queremos estar num refúgio, numa casa fortalecida, numa casa mental fortalecida, em que não é qualquer problema que me abate, não é qualquer problema que me deprime. E, obviamente, que aqui nós temos várias questões. Óbvio que nós temos questões na nossa construção, do nosso ser. Nós temos a nossa bagagem espiritual, nós temos a nossa bagagem psicológica, construída num contexto social, num contexto familiar, num contexto biológico, com as nossas tendências a uma depressão, por exemplo, com as nossas tendências a outros problemas. Nós temos a questão do tempo, da cultura. Então é óbvio que o nosso ser depende de uma construção muito mais ampla e que essas variáveis às vezes dificultam muito a nossa resiliência, a forma como nós enfrentamos as nossas dificuldades. Mas um caminho importantíssimo é seguir estas palavras de Jesus, que são essas palavras que vão nos tornar mais fortalecidos, vão nos manter em sintonia com os bons espíritos, vão nos preparar no sentido de entendermos o motivo dessas dificuldades da vida, de entendermos que elas não são um malefício, mas elas são um remédio, elas são um tratamento, uma possibilidade de um futuro melhor, e uma possibilidade de enfrentarmos esses desafios de uma forma muito mais sábia, uma forma muito mais leve. Então, se nós temos essa consciência e nós temos essa casa muito bem construída e muito bem fortalecida, nós seremos como aquele passarinho que eu falei, que está lá no ninho, e tem a tempestade, tem a ventania, tem tudo aquilo acontecendo ao redor, mas o amor está protegendo. Tem uma mensagem que eu gostaria de ler para vocês, eu ia ler no final. Ela fala bastante sobre esse amor, ela fala assim: em tempos remotos, a luz se fez presente nos corações abnegados. Seguiam rumo aos belíssimos castelos da realeza, envoltos de grande arquitetura e fortuna. Eram nobres os homens que por lá viviam. Eram nobres em riquezas materiais. O amor se fez presente no meio do povo, nas regiões mais remotas do reinado. O amor estava no pequeno casebre,
onde viviam humildes camponeses a embalar o pequeno bebê que nascera em meio à fome e pobreza. Nada tinham a oferecer de material. Careciam de todos os recursos necessários para alimentação e conforto, mas possuíam o mais valioso item, o mais importante de todos. Possuíam o amor. Nada precisavam temer, pois o amor lhes protegeria sempre. Nada poderia corromper aqueles corações repletos de ternura e humildade que desejavam apenas a paz em seu lar. Amavam-se, respeitavam-se e esperançavam um futuro melhor para o filho recém-nascido. Aquele pequenino ser que cresceria aprendendo as verdadeiras virtudes de ser nobre, na alma e no coração, apesar de humilde materialmente. O que mais precisavam ter em suas vidas? Nada mais. Eu ouvi há pouco tempo, talvez vocês tenham ouvido também, uma fala de que é impossível ser feliz na miséria. E com certeza viver na miséria não é uma provação fácil. A riqueza também não é, mas a miséria é uma provação muito difícil. E nós temos que nos ajudar. Jesus não falou sobre a caridade, nós temos que nos ajudar. Tudo que nós pudermos fazer para ajudar os que estão passando por uma dificuldade, nós precisamos fazer, seja ela uma provação ou não, seja ela justa ou não, cabe a Deus o julgamento. O que cabe a nós é nos ajudarmos nessa trajetória. Mas será que é impossível ser feliz numa dificuldade? Será que a riqueza material é garantia de felicidade? Então as provações, elas vêm sim, mas o amor, o ensinamento de amor de Jesus, esses ensinamentos todos que nós falamos, eles nos fortalecem, eles deixam com que nossa casa esteja sobre a rocha. Então, que casa a gente quer estar na hora da dificuldade? Porque elas virão, as tempestades virão sim. Como nós queremos estar na casa sobre a areia, que vai ser levada com o vento, com a tempestade, ou nós queremos estar numa casa sobre a rocha, fincada sobre a rocha, fortalecida, para que estejamos em um refúgio, protegidos. Precisamos fazer essa escolha, porque a gente acaba escolhendo a casa sobre a rocha, mas a gente não constrói essa casa, a gente constrói a casa na areia, mas na hora do refúgio a gente quer estar na casa sobre a rocha. A gente aprende isso quando pequenininho naquela historinha dos 3 porquinhos, né? Uma historinha simples, aparentemente inocente, mas que traz essa essência também, em que um porquinho estava lá construindo com determinação, com paciência, com vontade mesmo de fazer algo forte, algo bom, e os outros só queriam uma vida superficial, uma vida mais material, de brincadeira, de curtição. Mas na hora da tempestade, no caso foi o mal chegando, e esse mal, ele chega a todos nós, seja pelo outro, seja por nós mesmos. Na verdade, o mal ainda existe dentro de nós, são as nossas más tendências, que nos fazem reagir mal quando a tempestade chega, quando o outro nos agride, quando o outro nos ofende. Então a nossa reação, ela pode ser não ligar ou se abalar, dependendo das nossas más tendências ainda. Então quando esse mal chega, o porquinho que estava lá protegido, ele continuou se protegido, os outros não. E o que eles fizeram? Fugiram e foram buscar refúgio na casa do irmão que tinha feito a sua construção de forma devida. Essa construção não foram eles que fizeram. Essa construção foi o irmão que fez. A gente também faz isso. A gente faz edificações no terreno alheio. A gente quer construir no terreno dos outros. A gente se baseia na fé do outro, se inspira nas atitudes do outro, admira e idolatra outros irmãos de caminhada. A gente se apoia na religião e na fé, mas a gente não constrói a partir de tudo isso, todas essas experiências que nós estamos recebendo boas, de inspiração, de exemplo, de informações, a gente não aproveita tudo isso para construir a nossa própria casa, a nossa própria edificação no nosso terreno, ou seja, no nosso coração. E a gente não faz isso muitas vezes. A gente constrói no terreno do outro. E o terreno do outro, a gente vai perder a construção. A construção não é nossa.
Então, na hora que vem a tempestade, a gente não consegue se firmar. E aí a gente vai lá e culpa a religião, culpa aquele outro que serve de exemplo. Mas a gente não construiu nada por conta própria. A gente quis apenas se basear no que o outro fez. Admirar a construção do outro, admirar o que ele estava fazendo, o que ele estava aprendendo, o que ele estava praticando, e nós perdemos tempo sem construir a nossa própria edificação, o nosso próprio coração. Pedi e recebereis, buscais e achareis. De novo, precisamos investir, precisamos construir, e precisamos construir agora, antes do inverno, antes da tempestade. Emmanuel nos trouxe essa mensagem linda. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com esses emissários só no inverno rigoroso do sofrimento? Não é isso que nós fazemos? Na hora do sofrimento a gente procura a casa espírita, a gente procura a igreja, a gente procura Deus e entra em oração. Mas a casa não foi construída ainda, não deu tempo de construir. A gente recebe ajuda sim, mas a gente quer pedir o quê? Que nos livre das dificuldades. E isso não vai acontecer. Nós precisamos desse amargo remédio. Então, o que a gente pode pedir é ajuda para construir a nossa casa sobre a rocha, para que na hora da dificuldade, na hora do inverno, na hora da tempestade, a gente esteja protegido. Então, é indispensável procurar um amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Porque o barco da esperança navega sem rumo. Os nevoeiros, na hora da tribulação, dificultam a nossa visão, nos deixam na desordem, nos deixam desorientados. Então a gente precisa buscar tudo isso antes do inverno, antes da tempestade. Como que a gente faz isso? Precisamos construir. Uma construção, ela precisa de mão de obra, ela precisa de bons materiais e a escolha de um local adequado. Os bons materiais são estas palavras, esses ensinamentos de Jesus. É amor, é caridade, é paz, é respeito, é humildade, é tudo isso que Jesus nos ensinou. A mão de obra é a nossa mão de obra, é a gente colocar isso em prática. Realmente, praticar bastante, com paciência, com determinação, com força de vontade. E o local? O local não é apenas essa visão que a gente tem de em cima da areia ou em cima da rocha. A gente imagina muito essa parábola como essas casas apoiadas na areia, apoiadas na rocha. Só que se a gente observa Lucas, ele fala assim: eu mostrarei, nas falas de Jesus, né? Ele relata a fala de Jesus dessa forma: eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. Cavou fundo. Então, a gente pode até olhar casas lindas, aparentemente lindas, bem construídas. Você fala, nossa, que construção linda. Não sabemos que material foi usado e não sabemos como estão os alicerces. Essa casa foi fincada numa rocha ou ela está ali na superfície apoiada na areia? Ela foi fincada onde? Então, às vezes, a gente pode observar uma casa muito bonita, ela não vem com uma placa dizendo, né, como está a sua estrutura de base. Nós podemos achá-la maravilhosa, incrível, várias ações, várias palavras bonitas. Mas será que esses alicerces estão profundos? Será que a gente cavou fundo os ensinamentos de Jesus dentro de nós? E quão fundo a gente está colocando esses ensinamentos? Apenas nos pensamentos superficiais? Apenas nas atitudes que são vistas pelos outros? Apenas na superficialidade? Ou será que a gente cavou fundo esses ensinamentos dentro de nós? Bem profundamente, criando raízes, estando ali de uma forma que ninguém sabe. Para cavar fundo, dá trabalho, reforma íntima, é a gente se conhecer, dá muito trabalho. Mas é essa estrutura firme que realmente vai ser a casa sobre a rocha.
porque ela foi fincada sobre a rocha, ela se cavou tão profundamente que ultrapassou a parte de areia e a estrutura ficou fincada lá na rocha. É na profundidade. É esse local que eu preciso escolher. E a gente vai fazer essa estrutura na nossa intimidade. Não dá ibope, não dá reconhecimento. Só quem percebe é Deus. Então a gente age no secreto e é no secreto que Deus vai nos recompensar. É no secreto que Ele vai nos proteger na hora da dificuldade. Então a gente olha para as nossas casas vizinhas e pensa, essa casa é linda. Aparentemente, muito bem construída. Mas uma ventania, uma tempestade, ela cai. Já tivemos a história de um edifício no Rio de Janeiro que desmoronou porque usaram material indevido, excesso de areia. E era um edifício lindo, caro, mas foi mal construído. Em compensação, temos casas simples, humildes e que nós pensamos que ela é frágil. Mas talvez a pessoa não tenha tido nem a prioridade, ou talvez nem o dinheiro para terminar aquela obra na sua aparência, mas ela garantiu que a sua família estaria protegida ali dentro. O material melhor possível, os seus alicerces bem feitos, e ela é estável, ela é segura. E a gente se engana muitas vezes com nossos companheiros de jornada, quando a gente pensa que por ele não falar bonito, por ele não agir de uma determinada forma, que acha que não encontrou Deus. Ou ao contrário, pensa que encontrou Deus, que está protegido, mas não está tão profundamente assim enraizado esses ensinamentos de Jesus. E é justamente nesses momentos de dificuldades que a gente descobre que aquela pessoa que dizia nem acreditar em Deus pratica o amor de uma forma tão intensa que essas palavras, mesmo que ele não se referisse a elas como sendo de Jesus, ele já praticava. E elas já estavam internalizadas dentro dele. E na hora da tempestade, ele estava protegido, estava amparado, porque todos nós estamos sempre muito bem amparados. Quando a gente, às vezes, vai a uma casa espírita, ou a gente busca uma religião, e aí os problemas começam a acontecer. E muita gente pensa, tá vendo, eu estava melhor antes. Eu não devia ter procurado essa religião, eu não devia ter começado esses estudos, porque quando eu comecei, os problemas começaram a aparecer na minha vida. E a gente acha que foi culpa da religião, que foi culpa de Deus. E a gente não entende o quê? Que os problemas viriam, os problemas já aconteceriam, porque faziam parte do nosso planejamento encarnatório, das nossas provações. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele esperou o momento ideal para isso. Ele nos conduziu com a intuição boa de nossos amigos espirituais para buscarmos essa construção dessa casa, para buscarmos a sintonia com os bons espíritos. E aí, quando nós estávamos mais fortalecidos, nesse momento, pronto, agora ele está pronto para essa provação. Agora ele tem condições de enfrentar essa tempestade com mãos firmes no leme, sem desanimar, sem perder a esperança, sem perder a fé. Mas nem sempre nós entendemos dessa forma. E aí sim perdemos a nossa fé, saímos da religião e achamos que estamos desamparados. Não estamos desamparados nunca, nunca. Mas eles querem sim que nós façamos a construção dessa casa, que nós nos empenhemos para construirmos, não na superfície, mas na nossa intimidade, profundamente, que a gente cave bem fundo dentro de nós, buscando tudo que está atrapalhando esses alicerces a se fincarem, a se estabilizarem, fazendo a reforma íntima e internalizarmos os seus ensinamentos, para que a gente possa praticar, e praticar muito o amor no nosso dia a dia, e para estarmos muito bem fortalecidos quando as tempestades chegarem, quando o inverno chegar, para que a gente tenha realmente condições de enfrentar todas as turbulências da vida da melhor forma possível. Quando a gente vê os alunos numa sala de aula, a gente percebe uma mesma avaliação para todos. Todos receberam os mesmos conhecimentos. Alguns estudaram, alguns praticaram, exercitaram. E na hora da tempestade da avaliação,
tira de letra. Ai, foi tranquilo, deu tudo certo, foi fácil, eu tinha estudado, eu tinha me preparado. Mas os que não estudaram, não praticaram, no momento em que chega a aprovação, no momento em que chega a avaliação, entram em aflição, entram em desespero, entram em agonia e vão culpar o mestre. Vão culpar o mestre porque deu uma prova difícil demais, porque não ensinou da forma devida. Mas a culpa é nossa, que nós não estamos ouvindo os ensinamentos, nós não estamos observando, praticando e não estamos entendendo que essa aprovação é necessária para verificarmos se aprendemos ou não a lição, para nos curarmos e passarmos adiante. Estejamos então firmes, estejamos construindo essa nossa casa sobre a rocha, de cabeça erguida, felizes com as oportunidades da vida, encantados com toda essa beleza que Deus nos proporciona todos os dias. E não nos culpemos se nos desmoronarmos diante das tempestades. Somos humanos, somos ainda imperfeitos, ainda estamos aprendendo, e muito. Ainda vamos cair muitas vezes, ainda vamos chorar muitas vezes, lamentar, reclamar, mas precisamos não perder a fé e continuarmos na caminhada, um ajudando o outro. E assim a gente caminha, e assim a gente evolui, aprende bastante, e cada vez mais as dificuldades serão enfrentadas de uma forma mais sábia, com mais tranquilidade. Vamos fechar então os nossos estudos com a nossa oração, pedindo então a Deus Pai que não nos livre das dificuldades, se possível sim, mas que realmente nos ajude a termos mais sabedoria, a termos força, a termos coragem, a termos alegria no viver, mesmo nas dificuldades, e que não nos ampare, que não nos ampare nunca, estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo dia para todos nós, muita gratidão.